Olá, pessoal. Estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho sobre o raciocínio envolvido nos exercícios da lista de apoio da semana 4, tá? Então, começando pelo exercício 1, ele pergunta qual é a alteração na entropia quando 1 grama de benzeno C6H6 ferve reversivelmente no seu ponto de ebulição de 81 graus Celsius 80,1 graus Celsius e uma pressão constante de 1 atm. O calor de vaporização do benzeno é de 395 joule por grama. Então, nesse exercício, né, da semana 4, nesse primeiro exercício, para a gente organizar, né, inicialmente os dados e organizar o nosso raciocínio, vamos colocar tudo que foi, né, indicado no problema. Então, a gente tem 1 grama de benzeno, certo? E ele diz que ferve reversivelmente no seu ponto de ebulição. Então, a temperatura é igual a 80,1 graus Celsius e uma pressão de 1 atm. E ele dá o ΔH, né, de vaporização, que é igual a 395 joule por grama. E ele quer saber o que? A variação de entropia, ok? Então, isso daqui é uma aplicação pura do conceito, né, de entropia, que é ΔS é igual a ΔH sobre temperatura. Lembrando que essa temperatura a gente tem que transformar para Kelvin. Então, aqui, 80,1 graus Celsius é a mesma coisa, somando 273,15, né, para transformar para Kelvin. Então, 80,1 graus Celsius é a mesma coisa que 353,2 Kelvin, tá? Então, só aplicando os dados na fórmula, ΔH é 395 joule. Como é por grama e foi dado no problema que é 1 grama de benzeno, então aqui a unidade fica 395 joules, dividido por quem? Pela temperatura, que é em Kelvin, 353,2 Kelvin, tá? Então, fazendo essa conta, a gente tem o valor de ΔS de mais 1,12 joules por Kelvin, ok? Então, essa é a resolução do primeiro exercício. Passando para o segundo exercício, o problema indica o seguinte, que uma amostra do gás nitrogênio, então, da mesma forma, vamos tentar organizar os dados, primeiramente, para a gente visualizar o que foi, né, dado no problema e depois a gente visualizar a resolução. Então, ele fala que uma amostra de gás nitrogênio de volume, então, volume de 20 litros, a pressão de 5 kPa, certo? Tem sua temperatura aumentada de 20 graus Celsius a 400 graus Celsius. Então, seria numa temperatura inicial ou temperatura 1, 20 graus Celsius, até uma temperatura final de 400 graus Celsius, certo? Uma informação importante, a volume constante. E aí, como é que a gente, né, ele pergunta qual é a variação de entropia desse sistema. Então, qual é o ΔS? Novamente. E ele dá o valor da capacidade calorífica molar do nitrogênio a volume constante, ou seja, CV, né? Então, é capacidade calorífica a volume constante molar, CVM, que é igual a 20,81 joule, Kelvin a menos 1, e mol a menos 1, certo? E para a gente assumir que esse gás apresenta um comportamento ideal. Então, como é que a gente resolveria esse problema? Da seguinte forma, então, inicialmente, a temperatura inicial, a gente transforma, né, as temperaturas para Kelvin, que a gente sempre utiliza nos nossos cálculos em Kelvin. Então, 20 graus Celsius vai ser 293 Kelvin, tá? E aí, o que a gente, inicialmente, a gente precisa? A gente precisa saber o número de mols envolvidos
nesse processo, tá? Então, ó, número de mols, se a gente for usar a equação do gás ideal, que é PV igual a nRT, e transformando, né, rearranjando essa equação, a gente tem que o número de mols é PV sobre RT, certo? Então, se a gente substituir os dados aqui agora, ó, a gente tem que a pressão é 5, né, quilopascal, vezes o volume, que é 20 litros, dividido pelo R, que aqui, como a gente está trabalhando em Pascal, em Joule, a gente vai usar o 3,314 litro, quilopascal, Kelvin a menos 1 e mol a menos 1, tá? Vezes quem mais? A temperatura, tá? Temperatura inicial vai ser 293. Então, essa conta vai nos dar o número de mols, tudo bem? E aí, quando a gente tem um processo que a temperatura aumenta de 293 para 400 graus Celsius e transformando essa temperatura final para Kelvin, a gente vai ter 673 Kelvin. Então, quando a gente tem esse processo de aquecimento, ó, verifiquem aqui, a gente tem uma temperatura inicial de 20 e uma temperatura final de 400. Então, a gente teve um aquecimento da amostra de nitrogênio. Então, como é que a gente calcula a entropia desse processo de aquecimento? Então, o ΔS, nesse caso, como foi dada a capacidade calorífica, como é que a gente, né, faria esse cálculo? Então, o ΔS vai ser o CV, tá? Ln da temperatura final dividido pela temperatura inicial, tá? Então, só que como ele foi dado pra gente a capacidade calorífica molar, né, que é aqui o caso, a gente transforma, aqui é só o CV, não é o CV molar, então a gente só, né, fazendo uma pequena transformação aqui, a gente vai fazer o N vezes o CV molar, porque como aqui vai ser o CV sobre o número de mols, no final a gente cancela, tá? Então, por isso que eu só troquei o CV por CV molar, por isso que eu pus o N aqui na frente, vezes o Ln da temperatura final dividido pela temperatura inicial. Se a gente substituir, né, aqui, o N, que é esse número que vai dar aqui, né, o cálculo que a gente fez aqui em cima inicialmente, substituindo pelo CV, que é 20,81 Joule Kelvin a menos 1 mol a menos 1, vezes o Ln da temperatura final, que é 673, dividido pela temperatura inicial, que é o 293, então vai ser 673 dividido por 293, tiro o Ln, então o resultado final vai ser o quê? Mais 0,710 Joule Kelvin a menos 1, ok? Então, esse é o raciocínio envolvido no exercício 2. Agora, passando para o exercício 3, ele pergunta o seguinte, né? Ele fala, suponha que 1 mol, então a gente coloca aqui, 1 mol de nitrogênio, né, gasoso, se expanda isotermicamente de 22 litros a 44 litros. Então, imagina a cena, né, a situação. Você tem um recipiente onde você tem nitrogênio líquido, e esse volume inicial desse recipiente é igual a 22 litros, e se ele está expandindo isotermicamente, o volume aumenta. Então, o volume vai para 44 litros. E ele quer saber qual é a variação de entropia, tá? Como é que a gente faria esse cálculo? Então, a gente observa que tem uma variação de volume, e se vocês forem procurar nas nossas aulas, nos materiais didáticos, quando a gente tem um processo ocorrendo, né, a variação de volume, o cálculo de entropia leva em consideração essa variação. Então, a gente vai usar que o ΔS é igual a N
número de mols, vezes a constante R, vezes o ln do volume final dividido pelo volume inicial, tá? Então, se a gente fizer substituir aqui os valores, a gente tem que o N é 1, a constante é 8,314, tá? Não vou colocar as unidades aqui, mas vocês já sabem, vezes ln do volume final, que é 44 litros, dividido pelo volume inicial, que é 22 litros. Então, fazendo essa continha, a gente chega no valor de mais 0,5,76 Joule Kelvin a menos 1, certo? Então, interpretando esse valor positivo, indica o quê? Que a entropia aumenta com o espaço disponível quando o gás se expande. Então, quer dizer assim, ó, eu tinha um volume inicial de 22, eu aumentei esse volume, então, consequentemente, o sinal é positivo da entropia, por quê? Porque quando eu aumento o volume, a entropia do sistema também aumenta, tá? Então, essa que é a interpretação desse valor de entropia. Agora, o exercício 4, a gente tem o seguinte, ele pergunta qual é a entropia padrão de vaporização, então um processo de transição de fase, né? Então, qual é a entropia padrão de vaporização da acetona em seu ponto de ebulição? Então, ele quer saber o ΔS. No ponto de ebulição da acetona, que a temperatura, então, é 56,2 graus Celsius, tá? E ele pergunta, interprete o resultado obtido. E ele dá, né, como informação que o ΔH de vaporização, né, da acetona, no seu ponto de ebulição, é igual a 29,1 kJ por mol, ou mol a menos 1, a mesma coisa. Então, aqui é outro exemplo de aplicação direta do conceito de entropia. Então, ΔS é igual a ΔH sobre temperatura. E aí depende, como é transição de fase, a gente pode, né, indicar aqui no ΔH como transição de fase ou vaporização e assim por diante. Então, substituindo os valores aqui, a gente tem que o ΔH é 29,1 kJ por mol, dividido pela temperatura. Lembrando que a temperatura, então, tem que estar em Kelvin. Vamos transformar o 56,2 em 0,2 em Kelvin, que vai somando 273,15, a gente vai ter o valor de 329,4 Kelvin, certo? Então, vai ser o ΔH, que é 29,1 kJ por mol, dividido pela temperatura, que é 329,4 Kelvin. Então, fazendo essa continha, a variação de entropia é exatamente mais 88,3 Joule Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Novamente, interpretando, né, o valor de entropia, a gente vê que é um valor positivo, ou seja, esse processo tem um aumento de entropia, tá? Então, é só uma aplicação direta. E o exercício 5, que é nada mais, nada menos do que perguntando qual é qual substância em cada par tem entropia molar maior. Então, olha só, na letra A, ele pergunta, ele tem 1 mol de CO2 a 25 graus Celsius, então, ele tem 1 mol CO2 a 25 graus Celsius e 1 bar de pressão, e ele também tem 1 mol de CO2 a 25 graus Celsius, ou seja, a mesma temperatura, só que 3 bar de pressão, então uma pressão maior. Então, se a gente, né, tentar visualizar o processo mentalmente, a gente vê que aqui numa pressão maior, o volume está menor. Então, a gente tem um aumento de entropia quando o volume é maior, que seria então a resposta seria 1 mol de CO2 a 25 graus Celsius e numa pressão menor, por quê? Porque a amostra automaticamente vai estar num volume maior, tá? Então, a resposta da letra A é 1 mol de CO2 a 25 graus Celsius e 1 bar de pressão. Na letra B,
ele pergunta: qual tem maior entropia? 1 mol de hélio a 25 graus Celsius em um recipiente de 20 litros ou 1 mol de hélio a 100 graus Celsius num recipiente de 20 litros igual à primeira amostra. Então, o que mudou aqui foi quem? A temperatura. Então, olhando para a temperatura, a gente vê que a entropia é maior quando a amostra está numa maior temperatura, tá? Então, a resposta para o item B é 1 mol de hélio, né? Eu errei aqui, coloquei hidrogênio, mas de hélio a 100 graus Celsius em 20 litros, tá? E a letra C é o quê? Ele pergunta: quem tem maior entropia? O bromo líquido ou o bromo gasoso? Então, a gente sabe que o estado gasoso é sempre mais desordenado que o estado líquido. Então, a resposta do item C é bromo no estado gasoso. Então, eu espero, né, ter esclarecido um pouco o raciocínio, e qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigada.